As Olimpíadas de Pequim são uma bagunça molhada. Um comentarista da ESPN disse que o genocídio na China não é grande coisa e pandas gigantes podem em breve estar em todos os lugares. Isso e muito mais nas manchetes de notícias da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Esse episódio é patrocinado pelo PC Doctor Toolbox. Proteja o seu PC contra falhas de software, falhas de hardware e os tipos de falhas que tornam sua vida miserável. Falando da vida miserável, os atletas estrangeiros nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Atletas olímpicos se queixam de falta de internet, comida ruim e quartos insalubres. E essa semana, uma esquiadora finalmente compartilhou vídeos de água jorrando nos alojamentos dela e da sua equipe. Ela estava postando a semana toda sobre vazamentos de água no quarto. Agora, depois que atletas e jornalistas reclamaram da comida nas Olimpíadas, minha mídia estatal favorita, o Global Times, respondeu com uma reportagem sobre como a comida era ótima. Então eu espero ver um artigo do Global Times sobre como todos os quartos estão secos e não inundados a qualquer momento. Mas podemos realmente culpar demais a China? Afinal, eles deram ao mundo tantas coisas, incluindo, aparentemente, esquiar. Acredita-se que o esqui tenha sido originado no norte da Europa. Mas o Partido Comunista Chinês diz que o esqui foi inventado na China há 10 mil anos atrás. Sim, o esqui faz parte da China desde os tempos antigos. O partido vem fazendo essa afirmação desde pelo menos 2006. Que evidências eles têm? Essa pintura rupestre é tão óbvio, não é? Ok, se não for tão óbvio, são essas figuras humanas aqui, totalmente caçando todos os animais em esquis. Esses poderiam ser esquis, né? E aqui vai a cereja do bolo. A pintura da caverna está em Xinjiang. Você sabe, onde o Partido Comunista Chinês está cometendo genocídio sangrento contra os muçulmanos uigures? Bem, essa região definitivamente não fazia parte da China há 10 mil anos atrás. Hoje, cazaques étnicos, mongóis e outras minorias ainda esquiam na região, os que não foram levados para os campos de reeducação. Mas, estranhamente, em vez de reconhecer a história daquela região, o Partido Comunista também está usando a pintura rupestre como propaganda para dizer que Xinjiang sempre fez parte da China, desde os tempos antigos. E por falar em Xinjiang, a ESPN está ajudando o regime chinês a minimizar todo o genocídio lá. Um jornalista esportivo e professor de jornalismo esportivo da Northwest University foi questionado por um apresentador da ESPN como reconciliamos as Olimpíadas e o genocídio na China. Ele comparou isso às leis de votação republicanas e lesões esportivas, com o genocídio e as violações dos direitos humanos nas regiões tibetanas e contra uigures na China. O Comitê Olímpico Internacional escolheu Pequim afirmando que está comprometido com os direitos humanos. J.E. Adande, como fã e como repórter, como você concilia desfrutar essa competição ao mesmo tempo em que considera tudo que acabei de dizer? Eu acho que é padrão nos esportes agora, você tem que ter uma dissonância cognitiva, você precisa compartimentar. Nunca tivemos playoffs na NFL mais agradáveis nesse país e nunca tivemos mais pessoas assistindo aos playoffs. E ainda assim continua em meio às alegações de andamento contra Dan Snyder e o Washington Football Team e as contínuas preocupações com conclusões e preocupações com a diversidade e até mesmo as questões sobre integridade competitiva. Tudo isso e ainda estamos gostando dos jogos. Não se preocupe, ainda vai ficar pior. E quem somos nós para criticar os registros de direitos humanos da China quando temos ataques de agentes do Estado a cidadãos desarmados e temos ataque aos direitos do voto de nosso povo de cor em vários estados desse país? Então, esportes, eu acho que é possível e é necessário, mais do que nunca, simplesmente deixar tudo de fora se você quiser aproveitar os jogos em si. Bom, ele tem alguns pontos bons. Os caras estão tendo concussões na NFL, então devemos calar a boca sobre o genocídio em Xinjiang e aproveitar as Olimpíadas. Para crédito do apresentador, ele tenta perguntar novamente ao professor sobre a China, já que, você sabe, há um genocídio acontecendo lá. E aqui está a resposta dele. Você é livre para escolher onde acontece. Veja alguns dos recentes anfitriões dos jogos, incluindo a Rússia. É muito difícil encontrar um país que não seja problemático quando se trata de direitos humanos, inclusive aqui. Ok, há uma diferença entre problemático e genocídio.
Estamos falando sobre o Partido Comunista Chinês matando pessoas por seus órgãos. Mas, ei, já que ninguém é perfeito, vamos aproveitar os jogos do genocídio. O Comitê Olímpico Internacional também está fazendo sua parte em manter silêncio sobre as atrocidades dos direitos humanos na China. Havia muitas preocupações de que os uniformes olímpicos fossem feitos com trabalho forçado na China. Bem, o COI fez uma investigação completa e adivinha o que eles concluíram? Eles não encontraram trabalho forçado, escravo ou escravo infantil. No entanto, de acordo com os grupos de direitos humanos Human Rights Watch e Coalizão para acabar com o trabalho forçado na região uigur, o estudo do COI carecia de alguns detalhezinhos menores. Por exemplo, detalhes sobre as fábricas e locais de produção visitados, a metodologia e as conclusões da auditoria ou as medidas tomadas para garantir que os trabalhadores não fossem sujeitos a represálias por falarem com auditores ou relatarem violações. Agora, embora isso pareça ruim, lembre-se que dezenas de milhares de americanos morrem em acidentes de carro todos os anos, então provavelmente devemos calar a boca e aproveitar as Olimpíadas. Os censores chineses têm estado ocupados mantendo uma imagem adequada das Olimpíadas dentro da China. Enquanto isso, fora da China, os agentes chineses também estão ocupados. Em plataformas de mídia social americanas como o Twitter, contas pró-China inundaram hashtags críticas aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. O que é inundação de hashtags? Isso significa colocar uma hashtag específica em uma tonelada de postagens que não tem nada a ver com o tópico original. Isso visa diluir a eficácia de um hashtag popular para que outros usuários do Twitter que pesquisam o termo vejam enxames de conteúdo não relacionado, misturados com anúncios de protestos futuros ou chamadas para outras ações organizadas. Por um tempo, no ano passado, eles inundaram a hashtag #GenocideGames. Então, usuários viram um monte de postagens não relacionadas em vez de postagens críticas às Olimpíadas de Pequim. Em alguns casos, a inundação de hashtags também aciona o sistema anti-spam do Twitter. E em seguida, todo o conteúdo relacionado é removido. A boa notícia é que no ano passado o Twitter excluiu contas vinculadas à campanha de influência da China. Tipo 170 mil contas. Mas se acontecer de você ver um perfil como esse, é uma boa aposta que não é uma pessoa real. E chegando depois do intervalo, os Estados Unidos e a China entram em guerra por causa dos pandas. Bem-vindo de volta. No início desse mês, a China e a Rússia divulgaram uma declaração conjunta. Diz que a amizade entre os dois estados não tem limites e não há áreas de cooperação proibidas. Nada de áreas proibidas, né? Parece que eles deveriam chamar isso de Declaração Conjunta do Brokeback Mountain. Mas isso aconteceu em meio a temores de que a Rússia invada a Ucrânia e que a China usará isso como disfarce para invadir Taiwan. Essa semana, o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, falou sobre a ameaça. A declaração conjunta de 4 de fevereiro certamente forneceu mais evidência de que China decidiu que vai ficar do lado da Rússia em relação ao que está acontecendo em Europa. Podemos dizer que seu apoio tático à Rússia é muito alarmante e, francamente, ainda mais desestabilizador para a situação de segurança da Europa. E uma aliança China-Rússia pode ser muito perigosa para os Estados Unidos. Não que os Estados Unidos não sejam capazes de dar um tiro no próprio pé. Parte do motivo pelo qual os primeiros dias da pandemia foram tão difíceis foi porque a China dominou a cadeia de suprimentos médicos. A China acumulou suprimentos médicos e bloqueou quaisquer remessas para os Estados Unidos. A China conseguiu fazer isso porque, ao longo dos anos, a fabricação de medicamentos deixou lentamente os Estados Unidos em favor de alternativas mais baratas feitas na China. Quando a pandemia chegou, os Estados Unidos não tinham nada. Claro que depois de todo esse desastre, certamente os Estados Unidos aprenderam a lição, certo? Não. Testes de Covid feitos na China foram dados a mais de 100 mil fãs do Super Bowl. Os testes foram feitos pela iHealth Labs, uma subsidiária da fabricante chinesa de dispositivos médicos Andon Health, com sede na Califórnia. O Super Bowl exigiu dos torcedores comprovante de vacinação e teste de Covid negativo. Então, a iHealth distribuiu 120 mil kits de teste para visitantes em um evento pré-Super Bowl no LA Convention Center. Mas não é só o Super Bowl. A administração Biden está tentando levar kits gratuitos de teste de Covid a milhões de lares americanos. Adivinha quem está fazendo muitos deles? Sim, 1/3 de todos esses kits de teste são da iHealth.
Desde dezembro de 2021, a empresa conquistou contratos no valor de mais de 2,1 bilhões com o governo federal dos Estados Unidos e alguns governos estaduais. E depois de uma grande campanha publicitária no próprio Super Bowl, tenho certeza de que a iHealth só fará mais negócios. Enquanto isso, o FDA emitiu um alerta sobre medicamentos desenvolvidos na China. Aparentemente, alguns grandes fabricantes de medicamentos ocidentais estão planejando ganhar bilhões vendendo remédios chineses nos Estados Unidos. Porque é claro que eles vão. Mas esse novo aviso pode pisar no freio. Os funcionários da FDA dizem que estão preocupados com a qualidade dos estudos que avaliam os medicamentos desenvolvidos na China e as autoridades também estão preocupadas com o fato dos medicamentos não terem sido testados em pacientes americanos. Mas a pior parte disso é que as empresas farmacêuticas ocidentais querem usar versões chinesas mais baratas dos medicamentos. E como sempre que isso aconteceu antes com os outros produtos, o que isso significa é que colocaria as empresas americanas fora do negócio. E então nos tornaríamos inteiramente dependentes para nossas necessidades médicas de um regime que mata dissidentes políticos por seus órgãos. Isso é, em outras palavras, estúpido. Os Estados Unidos estão reabrindo uma embaixada nas Ilhas Salomão para combater a crescente influência chinesa. A crescente dependência das Ilhas Salomão da China é o que provocou protestos violentos lá em dezembro. A China vê um imenso valor militar e estratégico nas alianças com as nações das Ilhas do Pacífico, preenchendo um vácuo de poder deixado pelo declínio da influência americana. Para saber mais, confira o episódio do podcast China Unscripted, China is trying to kick the US out of Asia. Pelo menos é um sinal de que os Estados Unidos não estão desistindo tão fácil. Mais notícias para a problemática gigante imobiliária chinesa Evergrande. Um tribunal chinês congelou 157 milhões de dólares em ativos por falta de pagamento de construção. A Evergrande é a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo. Tem mais de 300 bilhões de dólares em passivos. Sim, bilhões. E parece que são os investidores estrangeiros que serão os maiores perdedores. Se ao menos os investidores estrangeiros soubessem que é isso que sempre acontece com os investidores estrangeiros na China, a China vai cair na Lua. Houve uma grande reportagem recentemente sobre como detritos da SpaceX vão colidir com a Lua. Bem, acontece que o astrônomo que disse isso errou seus fatos e, na verdade, é um pedaço de um foguete chinês que vai colidir com a Lua. Não se preocupe, esses destroços de foguetes chineses não são um grande problema. Não é como se fosse explodir a Lua ou algo assim. Provavelmente. Mas há um mal pior para se preocupar. Pandas. Veja isso. Se você não sabe, a China possui todos os pandas do mundo. Eles essencialmente os alugam para zoológicos ao redor do mundo por até $1 milhão por ano em um contrato de 10 anos. Todos os bebês que eles têm ainda pertencem à China. Mas isso pode mudar. Há uma nova resolução proposta pela congressista republicana Nancy Mace. Ela diz que qualquer panda gigante nascido nos Estados Unidos deve pertencer aos Estados Unidos e os Estados Unidos devem buscar a coordenação de seus aliados para estabelecer programas colaborativos de criação de pandas gigantes. Aquele que controla os pandas controla o universo. É claro que resoluções não são leis. Então, mesmo que seja aprovado, significa apenas que o Congresso acha que devemos fazer isso, não que vamos fazê-lo. Agora eu tenho sentimentos mistos sobre isso. Por um lado, isso deixará o regime chinês louco, o que eu gosto. Eu realmente gosto. E a mídia estatal Diário do Povo já está espumando pela boca sobre isso. Eu realmente gosto. No entanto, isso também significaria que a América terá seus próprios pandas, o que eu não gosto. A menos que os Estados Unidos tenham tanto sucesso na criação de pandas gigantes e eles escapem para a natureza e se tornem uma espécie invasora e então as pessoas precisem começar a caçá-los de helicóptero, assim como fazemos agora com porcos selvagens. Eu podia me ver comendo um bife de panda. E esse episódio é patrocinado pelo PC Doctor Toolbox. Falhas de computador e software, falhas de hardware e lentidão geral do computador são muito comuns. E elas podem acontecer nos piores momentos, como quando você está em uma reunião de negócios ou fazendo uma apresentação sobre pandas. Pode acontecer em qualquer momento. E é por isso que se você estiver usando um PC, também deve usar o PC Doctor Toolbox. Pare os travamentos e outros problemas do sistema antes que eles aconteçam. E temos um desconto de 50% apenas para os espectadores do China Sem Censura. Use o link e o código de cupom abaixo para aproveitar essa oferta especial. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao China Sem Censura.